Olá, boa noite, bem-vindos ao Ligados na Palavra, para mais um encontro com o nosso Deus, com a sua palavra, onde vamos receber dele, do trono de graça, mais ensinamentos, mais orientação, mais advertências e principalmente esperança, através das suas promessas, por isso estamos aqui. Hoje, o nosso abraço especial vai para minha amiga Areli Feitosa, que fez aniversário essa semana. Areli querida, que Deus abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem medida sobre você, sobre a tua família. Fica em paz, fica com Deus e nos assistindo aqui também. Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, nós vamos assistir um vídeo sobre o tema do nosso estudo, a lei do amor. Hoje, no Ligados da Palavra, nós vamos falar sobre a lei de Deus. Estamos aqui na Praça Osório para saber o que as pessoas pensam sobre isso. O que é a lei de Deus para você? A lei de Deus para mim, ela tem que ser uma lei assim, suprema. Ela tem que sobrepor a lei do homem. Se a gente seguir a lei de Deus, entendeu? Com certeza o mundo seria bem melhor. Todos os mandamentos que Deus instituiu para os homens. Para ter uma ordem, né, ter uma organização, né, para que nem todo mundo saia fazendo as coisas, ter toda uma base com isso. E você, Carla, o que acha? Eu acho a mesma coisa, que é para ter uma organização, para poder nortear, né, a sociedade, não deixar ela sem limites, ter um senso de regra, de ordenamento, o mesmo senso que a gente tem hoje com as leis, mas aí uma coisa divina. Olha, a lei de Deus é amor, né, e é uma orientação para a sua vida. Acredito nisso, que a lei de Deus sirva para isso. A lei de Deus contém 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Poderia nos citar alguns deles? Sim, com certeza. Não roubarás, amarás teu Deus como a ti mesmo, não cometerás adultérios, não cobiçar a mulher do próximo. Sim. Poderia citar alguns para a gente? Não fazer estátuas de nada abaixo do céu. Sim, não sei todos de cor, mas sei que existem os 10 mandamentos. Poderia citar alguns para a gente? Amarás o próximo como a ti mesmo, não matarás, não furtarás. Qual você acha assim, o mais importante? Acho que o primeiro que eu citei, que é um que fica muito no meu coração, amar o próximo como a nós mesmos, né? Se a gente procurar amar o próximo, respeitar o próximo, a gente já está tendo um grande norte na nossa vida. Se tratar o próximo como a gente quer ser tratado, quer dizer que ele vai ser bem tratado, provavelmente, né? Conhecer a gente conhece, lembrar de todos não lembro, né? Assim, o mais comum que todo mundo não esquece é não matarás, honrarás pai e mãe. Isso. E qual que você acha assim, mais importante assim, que a gente deve fazer para agradar a Deus? Cuidar do próximo como cuidar de si mesmo, entendeu? Não desejar o mal para o próximo, acho que esse é um dos mais importantes. Por que você acha que Deus instituiu essa lei? É porque, assim, logo no surgimento do mundo, o homem ele era muito pecaminoso. Então ele veio para nos salvar. E ele, através desses 10 mandamentos, é simples, seguir esses 10 e será salvo. Porque os homens merecem ser felizes e eles têm que ser guiados. Como foi na primeira pergunta, eu acho que para manter uma ordem, né, ele põe a lei até para ser julgado depois, né, de quem for contra ela. Então acho que a instituição dessa lei é para ter como uma ordem, ter os princípios para as pessoas terem uma preocupação, né, até mesmo perante a ele, né, e também tem a nossa lei dos homens, né, que são punidos de acordo com o que os seus atos foram feitos. Eu acho que instituiu para dar uma orientação, para dar uma direção, né, e para você seguir, para andar correto no caminho dele. Eu acredito nisso. Então você acha que poderá ser salvo se cumprir as leis de Deus? Com certeza, é o único caminho, não existe outro. Sim, mas além das leis, né, se ter Cristo, né, no coração, né,
respeitar as leis dele, justamente os 10 mandamentos, né, cumprir as vontades dele como está na Bíblia, né, como ele instituiu, sim, aí acredito sim que seja salvo como um complemento disso tudo. E você, Carla, você acha que vai ser salvo só se cumprir as leis de Deus? Não só se cumprir as leis, eu acho que elas são os primeiros passos para a salvação. A salvação a gente já ganhou quando Jesus veio a esse mundo, ele morreu. Então ela está disponível para qualquer um. Agora, o fato de realmente conquistar essa salvação e manter até o dia da nossa morte, eu creio que seja um mistério de Deus. Ele vai saber julgar se a gente foi o tempo inteiro merecedor dessa salvação, que ele já deu quando Cristo veio ao mundo. Sim, acho que sim. Né, assim, a salvação para mim é uma questão que eu colocaria em dúvida, né? Eu acho que você tem que ser bom, não fazer o mal. Eu acho que isso é uma das coisas que te levam a ser salvo, se é que existe salvação, o céu, o inferno. Essas são discussões bem profundas, certo? Então, você viu as opiniões bastante interessantes. E eu me surpreendi com o entendimento das pessoas sobre esse assunto. Todas estão de parabéns pela sua colocação, pela forma como expressaram aquilo que sentem, aquilo que pensam. Mas eu queria falar especialmente para você, Carla. Você realmente tem bastante entendimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. Parabéns para você, viu? É por aí mesmo, o caminho é esse mesmo que você citou. Nós vamos orar agora para podermos entrar no estudo da palavra. Grandioso Deus e Pai, obrigada, Pai Santo, pelo privilégio que Tu nos concedes de estarmos aqui na Tua presença, diante do Teu trono de graça, para clamar a Ti em nome de Jesus, que o Espírito Santo desça sobre nós nesse momento, para que Ele nos ensine, Senhor, acerca desse assunto da Tua lei de amor, que é a base do Teu governo de amor, Senhor. Vem nos ensinar, Pai Santo, sobre esse assunto tão controvertido, tão polêmico. Os Teus filhos precisam, nós precisamos, Senhor, de entendimento, de compreensão e de aceitação. Por isso nos colocamos em Tuas mãos de amor, para que a partir desse momento, Senhor, o Teu Santo Espírito fale profundamente ao nosso coração. Esteja com cada querido Teu, Senhor, que nos assiste nesse momento através da internet. E com cada um de nós que aqui estamos, nos colocando inteiramente em Tuas mãos, para que Tu nos guies, nos dês sabedoria, para que o Teu objetivo, Senhor, para a vida de cada um de nós, seja alcançado. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo. Então, o estudo de hoje, a lei do amor, a lei de Deus. Nós temos vindo, desde que começamos essa série de estudos através da internet, nós estamos vindo num crescendo. Nós começamos a abordar o assunto da lei de Deus quando começamos a estudar sobre o juízo que já está em andamento lá no céu. E Tiago 2,12 nos diz o seguinte: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. E nós vimos, no decorrer desses estudos, especialmente na semana passada, que a lei da liberdade é a lei que nos torna livres da condenação do pecado, da condenação que a transgressão da lei traz. É a lei que serve de base para o governo de Deus. É a lei que é a Constituição universal. É a Constituição do universo, estabelecendo padrões morais para cada criatura, para cada ser de Deus, para a criação de Deus. E nós vimos na semana passada, só a título de recapitulação, nós vamos citar outra vez, que a Bíblia não fala de uma lei só, a Bíblia fala de várias leis.
e nós temos 4 leis aqui em especial que nós vamos abordar. Na realidade, nós temos 3 leis que derivam de uma 4ª da lei maior, que é a lei de Deus. Então, a Bíblia fala sobre leis civis, lá em Êxodo capítulos 21 a capítulo 22, é a lei que regulamenta a questão de propriedade, de família, de casamento, de herança. Leis de saúde, lá em Levítico 11, se você tiver curiosidade, você pode ler o texto que está lá, porque Deus diz para nós que antes de qualquer outra coisa, Ele quer que nós tenhamos saúde. Depois, lá em Levítico, capítulo 1, 2, 3 e 4, está a lei de Moisés, ou a chamada lei cerimonial, a lei das ordenanças. E essas 3 leis derivam da lei maior, que é a lei de Deus, também chamada lei moral, que está em Êxodo 20, 3 a 17. E é nessa lei que nós vamos nos deter hoje, no estudo de hoje. Relembrando ainda, vimos que a lei de Moisés, a chamada lei cerimonial, segundo Deuteronômio 31, 24, 26, lá está escrito: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então nós vimos que a lei de Moisés foi escrita por Moisés num livro, e que Deus deu ordem para Moisés para colocar esse livro ao lado da arca da aliança, lá no santuário judaico, e que essa lei era contra nós. Realmente era um fardo guardar essa lei em função de todo o ritual dela, de todas as cerimônias, de todos os sacrifícios, ofertas de comida, de bebida, enfim, uma série de orientações que o próprio Deus deu para Moisés. E quando nós vamos em Colossenses 2,14 e Efésios 2,15, os dois textos falam praticamente a mesma coisa, esses textos nos dizem que essa lei, a lei de Moisés, foi cravada na cruz. Veja o que diz lá: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Qual era o escrito que era contra nós? Qual era a lei que era contra nós? A lei de Moisés, que prescrevia uma série de sacrifícios, de holocaustos, de ofertas, para que o pecador arrependido pudesse receber perdão de pecado. Aquela lei, essa velha lei, ela apontava para a cruz, porque todos os cordeirinhos, todos os animais que eram sacrificados ali, eles prefiguravam Cristo. Quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, não tinha mais por que continuar matando o cordeirinho. Tanto assim que Mateus 27, 51 diz que quando Jesus expirou lá na cruz, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras ou as rochas. Então, por isso, João Batista, ao encontrar Jesus, ele disse aquele texto que está na Bíblia, identificando Jesus com o Cordeiro de Deus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não eram aqueles cordeirinhos sacrificados 2 vezes por dia, lá no ritual do santuário judaico, que não era o derramamento do sangue desses animais que propiciava o perdão. Esses animais apontavam para o Cordeiro de Deus que viria morrer na cruz do Calvário. Por isso, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando que o sacerdote não tinha mais por que continuar fazendo sacrifício de animais. O ritual do santuário judaico
terminava ali, naquela sexta-feira à tarde, quando Jesus fez o grande e único, suficiente sacrifício. Em contrapartida, nós vimos na semana passada também, né, introduzindo o assunto de hoje, sobre a lei de Deus, que é a chamada lei moral. Moral porque estabelece padrões de comportamento para nós, que visam a nossa felicidade e a nossa salvação. Estabelecem normas para o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Lá em Êxodo 31:18 está escrito: "E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus." Então essa é uma das diferenças básicas entre lei de Deus e lei de Moisés. A lei de Deus, a lei moral, e a lei de Moisés, a lei cerimonial. A lei de Moisés foi escrita por Moisés num livro. A lei de Deus foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra. E Êxodo 24:12 reafirma isso. "Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares." Mais uma vez, Deus reforça aqui a afirmação de Êxodo 31:18. Ele diz: "Eu escrevi os mandamentos em tábuas de pedra." Êxodo 25:16, ele diz: "Depois porás na arca o testemunho que eu te darei." Quando nós estudamos sobre o santuário, nós vemos que a lei de Moisés foi colocada do lado de fora da arca. A lei de Deus, as tábuas de pedra, Deus mandou colocar dentro da arca. Isso num simbolismo de que Deus quer que a sua lei, os 10 mandamentos, estejam na nossa mente, dentro da nossa mente. Que sejam padrão de comportamento para nós. Que esses preceitos sejam inerentes ao nosso caráter. Agora, a lei de Moisés, Deus mandou colocar fora porque precisava ser constantemente consultada, uma vez que ela era muito grande. Continuando, nós vemos o seguinte, comentamos isso na semana passada também, e vamos recapitulando e introduzindo, né, e fundamentando o estudo que nós vamos fazer hoje. Veja, a lei de Deus, a lei moral, ela é um transcrito do caráter de Deus, ou seja, é o retrato do caráter de Deus, é o reflexo do seu caráter. Como Deus é? Deus é assim. A Bíblia nos diz que Deus e a sua lei são santos, são justos, perfeitos e eternos. Deus é santo, está escrito em 1 Pedro 1,16. Romanos 7,12 diz que a lei de Deus também é santa. João 17,25 diz que Deus é justo. E Salmo 119, 172 diz que a lei de Deus também é justa. Mateus 5,48 diz que Deus é perfeito na sua santidade, na sua majestade. E Salmo 19, 7-8 diz a mesma coisa, que a lei de Deus é perfeita, é santa, é justa, é boa. E Hebreus 13:8 nos diz que Deus é eterno, assim como o Salmo 111, 7-8, diz a mesma coisa sobre a lei de Deus. Veja, se a lei de Deus, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, é o retrato do caráter de Deus, quando Malaquias 3:6 nos diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, nós podemos entender que a lei de Deus também não mudou. Da mesma forma, Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma, a sua lei não muda. Não foi abolida, Deus não retirou nenhum mandamento dessa lei. Se Deus é eterno, a sua lei também é.
Da mesma forma que Deus não muda, o seu governo também não muda. A lei que fundamenta esse governo também não mudou. A lei de Deus é eterna. Veja, a lei é como um espelho. Quando você se olha num espelho, você sabe exatamente como está o seu rosto. Você sabe se está sujo, se o cabelo está despenteado, né? Só que, por mais que o espelho mostre que o seu rosto está sujo, ele não pode, o espelho não limpa o rosto. Para isso você precisa de água e sabão. Então nós vamos entender esse texto que nós vamos ler agora, veja. A lei é um espelho e ela revela também o pecado. Veja o que Paulo diz assim, aqui. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, ele diz. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Veja só que texto, nós vamos ler outra vez esse texto. Paulo faz uma pergunta, que diremos, pois, é a lei pecado? E ele mesmo responde, de modo nenhum, ele é bastante enfático aqui. Mas ele acrescenta, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Paulo está nos dizendo aqui que não existe nada de errado com a lei, né? Ele pergunta se a lei é pecado e ele diz que de maneira nenhuma. Ou seja, guardar a lei é pecado? De maneira nenhuma. Mas ele não teria conhecido o que é pecado se ele não tivesse lido na lei, não cobiçarás. Ele está citando aqui o 10º mandamento. Porque a lei diz, não cobiçarás. Então, e ele termina dizendo em Romanos 7, 7 e 8, porque sem lei está morto o pecado. Veja bem, na semana passada nós lemos um texto que está em 1 João capítulo 3, verso 4, que nos dizia que pecado, todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. E agora Paulo está dizendo que sem lei está morto o pecado, ou seja, sem lei não existe pecado. Então, raciocina comigo, pensa comigo. Muitos acreditam que os 10 mandamentos foram dados para o povo lá do Antigo Testamento. Que agora no Novo Testamento nós estamos debaixo da graça e não precisamos mais guardar a lei. Realmente nós estamos debaixo da graça. Tanto no Novo Testamento, no Velho quanto no Novo, né? Estávamos e estamos debaixo da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido de Deus. Se você for a um dicionário bíblico, você vai ver essa definição lá sobre graça. Qual é o favor imerecido de Deus? É o perdão que Ele nos concede e que nós não merecíamos. Então, se não existe mais lei, se é pecado, aqui como Paulo está dizendo, que sem lei está morto o pecado, então se não existe mais lei, também não existe mais pecado. E aí, eu quero lhe fazer uma pergunta. Se a lei mostra o pecado, se a lei foi abolida, então não existe mais pecado. Não é correto esse raciocínio? Acompanha, procure acompanhar o pensamento e se você ficar com dúvidas, se quiser fazer algum comentário, entre na internet, entre lá no chat e
e dê a sua contribuição, faça seu comentário, sua pergunta. Se a lei foi abolida, se não existe mais lei, também não existe mais pecado. Se não existe mais pecado, a pergunta-chave é essa: por que Jesus veio morrer por nós? Pense sobre isso. Até o final desse estudo de hoje, nós vamos ter a resposta. Veja, é bom que se enfatize aquilo que nós sempre temos destacado em cada estudo de cada sexta-feira que nós fazemos aqui. Nós não somos salvos pela lei. Sempre nós temos enfatizado que quem nos salva é Jesus. E ponto final. Nós somos salvos pela fé que nós temos em Cristo Jesus, no sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, Romanos 3:20 e Gálatas 2:16 diz a mesma coisa. Veja só. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, ou por guardar a lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, o texto bíblico aqui está nos dizendo que a lei não nos salva, a lei não nos justifica diante de Deus. A lei não nos liberta da condenação do pecado, ou da pena do pecado. Quem faz isso é Jesus. Ou melhor, quem fez isso foi Jesus lá na cruz do Calvário. Ele nos liberta da sentença do pecado, que seria a morte eterna. Mas nesse texto, Paulo não está dizendo que não é ele não está afirmando que, apesar de eu não ser salva pela lei, eu não tenho que guardar a lei. Ele enfatiza a necessidade de eu guardar quando ele diz, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando você olha na lei, você sabe exatamente onde você está transgredindo, porque ela mostra o pecado. Ela mostra, na realidade, o caráter perfeito e santo de Deus. Ela mostra o padrão por excelência que Deus estabeleceu para nós, de comportamento, de atitudes. Quando nós olhamos ali, nós vemos exatamente aonde nós estamos transgredindo. E Paulo continua dizendo o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum, diz Paulo, em Romanos 6, 14 a 15 e Romanos 3, 31. Vamos ler de novo esse texto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, ou seja, você não deve viver em pecado. Porque você não está debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E aí ele faz uma pergunta: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos 3,31, ele faz outra pergunta, ele diz assim: anulamos a lei pela fé? Ele diz não, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então veja só, esse é um texto que precisa ser muito bem compreendido e para isso a gente tem que analisá-lo muito bem. Ele afirma que nós não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça. Disso todos nós sabemos, né? Só que ele faz duas perguntas. E daí? Porque eu estou debaixo da lei, eu posso pecar? Veja, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça? Ou melhor, consertando a pergunta que eu fiz, porque eu estou debaixo da graça, eu posso pecar? A minha fé em Deus me libera para pecar? O meu amor por Jesus me libera para pecar? E ele diz, de modo nenhum. Veja bem, quando você está dirigindo, enquanto você dirige,
enquanto você não excede o limite de velocidade estabelecido para aquela rua ou para aquela rodovia onde você está debaixo, você não está debaixo da lei. Agora, se você exceder o limite de velocidade estabelecido, você pode ser penalizado pela lei, porque você transgrediu a lei. Enquanto nós estamos debaixo, enquanto nós estamos guardando a lei, vivendo dentro da lei, nós não somos penalizados por ela. A partir do momento que nós transgredimos, aí nós sentimos o peso da lei, aí nós estamos debaixo da lei. Mais um exemplo, um prisioneiro que esteja nesse momento numa cadeia pública, se ele receber o perdão da sua pena, ou uma anistia, ou algum indulto, alguma coisa, ele está livre da lei. Mas o fato dele estar livre da lei e debaixo do perdão não o libera para pecar. Se ele pecar outra vez, a lei dos homens, diante da lei dos homens e diante da lei, da lei de Deus, ele é feito transgressor da lei e ele vai para a cadeia outra vez, ele vai ser preso outra vez. Então, não é porque nós estamos debaixo da graça, isso com certeza cada um de nós está debaixo do amor de Deus, do perdão que Deus estende para cada um de nós, através do seu sacrifício na cruz, que nós podemos viver da forma como nós queremos. Pessoas ali, quando foram entrevistadas, no vídeo que nós assistimos, definiram muito bem que é preciso ter limites, e Deus estabelece limites para nós. E esses limites estão condensados, resumidos, nos 10 mandamentos. Vivemos debaixo da graça? Com certeza absoluta. A questão não é essa. Não é porque eu vivo debaixo da graça que eu posso viver de qualquer maneira. Eu tenho que ter respeito à orientação de Deus. Deus é o Senhor da minha vida. E Ele exerce o seu senhorio estabelecendo limites, princípios, normas, mandamentos. Ficou claro? Se não ficou, por favor, deixe seu recadinho lá. Veja, Deus mostra em Mateus 15, 6 a 9, aqui Deus é bastante duro. Ele mostra para nós claramente que a desobediência à lei, e temos vindo enfatizando essa questão já há uns 3, 4 estudos para trás, né? Que o que nos mostrou que Lúcifer pecou lá no céu, a existência da lei de Deus lá no céu. Né? E aqui em Mateus 15, 6 a 9, Jesus diz assim: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha o que ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Confronte a tua crença, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, com o assim diz o Senhor, com o que está escrito na palavra de Deus. Confronte a sua crença, os ensinamentos que você tem recebido com o que está escrito na palavra do Senhor. Porque Jesus diz que muitos estão invalidando o mandamento dele por causa da tradição humana. E ele diz que esses são hipócritas, porque ao invés de seguirem os mandamentos dele, seguem ensinamentos de homens. Na semana que vem, na próxima sexta-feira, nós vamos ver mais detalhadamente o que são esses mandamentos de homens. Qual é a diferença que existe entre o mandamento de Deus e os mandamentos que o homem escreveu. Continuando,
Mateus 7:21, ele reforça o que ele disse lá em Mateus 15. Ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de Deus, porque Deus é o nosso Salvador sem dúvida nenhuma. Não existe salvação em nenhum outro nome debaixo da terra, a não ser, sob a face da terra, a não ser no nome de Cristo. Mas além de Salvador, ele é o Senhor. Por isso em Lucas 6,46 ele diz assim: por que você me chama Senhor, Senhor, e você não faz o que eu mando? 1 João 2, 3, 4, 6, aqui Deus também é firme. Olha o que ele diz. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço. E aí eu quero citar alguns nomes de queridos nossos que nos assistem a cada sexta-feira. A Marlene Lustosa, você conhece a Deus, Marlene, com certeza, né? O Mário Mendonça e outros nomes que eu tenho aqui, o Marcos Martins, a Késia Petri. Você conhece a Deus? E ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou? Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele guardava os mandamentos do Pai. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, Deus diz assim, né? Aqui, nesse texto, ele diz que aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos ou não vive segundo a sua orientação, é mentiroso, porque nele não está a verdade. E lá em 1 João 3, 4, ele diz, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A verdade é a palavra de Deus, é Deus Pai, é Deus Filho, Deus Espírito Santo e a lei de Deus. Essas são as 5 colunas da verdade. Veja, Jesus cumpriu a lei. Ele diz lá, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Veja, o que é cumprir a lei? Quando é que você cumpre a lei? Quando você obedece à lei, quando você vive dentro dela. Aí você anda livremente, tranquilamente pelas ruas da cidade, você tem direito de ir e vir e vai com serenidade, com tranquilidade, porque você está vivendo dentro dos parâmetros, dentro dos limites, né? E Jesus diz que veio com esse objetivo também, de cumprir, ou seja, de obedecer à lei de Deus. E ele diz assim, que é mais fácil você olhar para o céu e não ter mais céu sobre a tua cabeça, ou não ter mais chão para você pisar, do que um i ou um tio. Sabe aquele acento lá da mão, do não, da mãe, o tio? É mais fácil não ter céu sobre a tua cabeça, não ter chão para você pisar, do que um tio ou um i ser tirado da lei. Até que tudo se cumpra. E aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, esse será considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, como no céu não vai ter maior nem menor,
todos seremos iguais diante de Deus, ser considerado o mínimo no reino dos céus, aqui Jesus está dizendo que esse que é infiel não vai estar no seu reino, não vai ser cidadão do seu reino. No entanto, aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, esse vai estar no reino de Deus, vai estar entre os salvos. Veja, a lei não salva ninguém. Quem nos salva é Jesus. Mas a transgressão da lei é pecado. E se não houver abandono do pecado, se eu não viver nessa vida segundo a orientação de Deus, condensada nesses 10 preceitos, eu estando em pecado, não estarei entre os salvos. Agora nós vamos ver rapidamente os 10 mandamentos da lei de Deus, que nós estamos falando aqui já há algum tempo sobre eles. Vamos comentar rapidamente cada um. Os 10 mandamentos, eles foram escritos em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua de pedra estão os 4 primeiros mandamentos. Esses 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Na segunda tábua estão os 6 últimos mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, para resumir a primeira tábua, Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, antes de qualquer outra coisa. E resumindo a segunda tábua, ele disse que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Mas isso é o resumo da lei. Esses mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, não anula os 4 da primeira tábua, nem os 6 da segunda tábua. Veja, antes de nós comentarmos os mandamentos, eu queria conversar com você um pouquinho, e talvez você esteja ouvindo uma musiquinha de fundo. É que hoje nós temos aqui na igreja 2 corais ensaiando para a apresentação amanhã de manhã. Então, por isso esse som mais forte hoje. E você é nosso convidado. Se você quiser assistir cerca de 300 vozes cantando amanhã pela manhã, venha estar conosco aqui hoje, amanhã, às 9 horas da manhã. Tá bom? Você é nosso convidado especial e vai ser muito bem-vindo. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nada na minha vida, nem ninguém deve ou pode ser mais importante do que Deus. Talvez você esteja achando, né, que você não adora outros deuses, você não adora deuses de cerâmica, nem de madeira, nem de metal. Mas acontece que quando Jesus está dizendo que não é para ter outros deuses diante dele, ele está dizendo que nada deve ser mais importante do que ele. Nem a busca pela subsistência, a ambição desmedida, o dinheiro, a fama, né? Nada, nem ninguém pode ou deve ser mais importante do que ele, porque só ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor e Salvador. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Aqui esses mandamentos estão bem resumidos. Se você quiser ver mais em detalhes, está lá em Êxodo 20, versos 3 a 17. Então, por que Deus diz que nós não devemos adorar imagens, não devemos fazer culto às imagens? Porque quando nós fazemos isso, nós rebaixamos Deus. Por mais ouro que você coloque, por mais brilhantes, por mais valiosa que seja essa estátua, ela reduz Deus ao patamar humano. E por mais que você adore imagens, quando você adora imagens, você não está confiando que você mesmo pode se achegar
ao trono de graça. Essa é a promessa de Deus. Não sei se você já observou que quando nós oramos aqui, nós às vezes citamos que estamos diante do trono de graça. Porque quando nós oramos, nós somos elevados até a presença de Deus. Então, às vezes, as pessoas adoram imagens porque creem que essas imagens são intercessoras diante de Deus. E Deus não... E nenhum ser humano pode ser intercessor diante de Deus, por mais santo que tenha sido em sua vida. Por isso Deus diz que nós não devemos adorar imagens nem prestar culto às imagens, porque ela não ouve, ela não vê, ela não fala e, principalmente, ela não morreu por você. No terceiro mandamento ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja, o nome de Deus tem a ver com o caráter de Deus. Na Bíblia, o nome tem a ver com o caráter. E uma das provas disto é que Deus mudou o nome de vários personagens bíblicos quando houve mudança de vida, quando houve mudança de caráter. E aqui Deus diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Não devemos usar o nome de Deus em vão. Veja, Deus é tão santo que lá no céu, os anjos que estão diante do trono de Deus, eles inclinam o rosto, tá? Em reverência, em sinal de adoração a Deus. E nós, seres humanos pecadores, usamos o nome de Deus indiscriminadamente. É juro por Deus para cá, é pelo amor de Deus para lá. Em qualquer conversa, o nome de Deus está ali, sendo enxovalhado. Nós só podemos usar o nome de Deus quando estamos nos referindo a Ele, quando estamos falando com Ele, né? Mas usar o nome de Deus em vão também, veja só, é se dizer cristão e não viver como tal. Aí você está tomando o nome de Deus em vão. Você está sendo pedra de tropeço, você está dando mau testemunho, você está vivendo da mesma forma que vivia antes de conhecer esse Deus. Quarto mandamento. Está lá na Bíblia. É um dos mandamentos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º dia ele separou para que nesse dia nós tivéssemos uma comunhão especial com Ele. Por isso, nesse dia, nós não fazemos nenhum trabalho, nenhuma obra, para que possamos passar as 24 horas do sábado na presença e na companhia desse Deus. Por que que nós podemos e devemos fazer isso? Nós vamos voltar a esse assunto, mas o sábado significa descanso. Quando Deus criou Adão e Eva no último dia da semana da criação, lá na sexta-feira, eles foram criados na sexta e o sábado do 7º dia daquela semana, eles já guardaram com Deus. Por que que nós podemos e devemos descansar no sábado? Porque Deus já fez todas as coisas. Deus, quando Ele disse lá na cruz, lá naquela sexta-feira, que estava consumado, teletestai, né? Quer dizer, já estava pago. Nós não precisamos fazer mais nada pela nossa salvação, porque o sacrifício de Jesus já abriu a porta do céu para nós. E na sexta-feira da criação, Deus ensinou isso para Adão e Eva também, que eles poderiam e deveriam descansar tranquilamente na companhia de Deus, porque Deus já tinha feito tudo, Ele já tinha provido tudo. Desde a criação, a manutenção e a redenção daquele casal. Assim como a nossa criação, a nossa manutenção e a nossa redenção também. A segunda tábua, o primeiro mandamento, veja que interessante, na primeira tábua, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Né? Honrar o nosso pai.
celestial. E aqui o primeiro mandamento da segunda tábua, também Deus diz, honrar pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro mandamento com promessa. Quando nós nascemos, nós somos cuidados, alimentados, né? Banhados, enfim, supridos pelo cuidado, pelo amor, pela dedicação do nosso pai e da nossa mãe. Mas chega uma época da nossa vida que os papéis se invertem. Que pai e mãe passam a precisar de cuidados. E Deus nos dá a ordem de cuidar, de amar, de respeitar. Quando os papéis se inverterem, é dever do filho, sim, cuidar desse pai e dessa mãe. E quando ele diz para honrar pai e mãe, ele está nos orientando também a vivermos como nosso pai e nossa mãe vivem. Daí a responsabilidade do pai e da mãe. Criar, educar os filhos de tal maneira que esses filhos possam honrá-los, se espelhando neles e vivendo como eles vivem. Sexto mandamento, não matarás. Foi um dos mandamentos mais citados na nossa entrevista de rua. Uma pessoa não é morta, não é assassinada só com armas. Você pode matar uma pessoa com palavras, com atitudes. E é isso que Deus está dizendo para você cuidar. Não mate. Veja em cada criatura sobre a face da terra, cada pessoa com quem você cruzar na rua, com quem você encontrar, pense que aquela pessoa é alvo do profundo amor de Deus. Jesus morreu por ela na cruz do Calvário. E nenhum de nós tem o direito de maltratar um filho de Deus. Nenhum de nós, através às vezes de um apelido, de posicionamentos, né? Muitas vezes vidas são destruídas por causa disso. Quantas pessoas hoje vivem em depressão, perderam a vontade de viver em função de relacionamentos onde foram maltratadas, abusadas, ofendidas, traídas. E Deus está dizendo aqui, não matarás a você mesmo, para que você tenha um estilo de vida saudável, para que você tenha um relacionamento com Deus, para que você tenha objetivos definidos, para que você tenha um foco na tua vida, que é um dia fazer parte do reino de Deus, ser cidadão do reino de Deus, porque esse é o objetivo da tua vida, foi para isso que você foi criado. O adultério, mandamento número 7, não adulterarás. Aí aqueles que são solteiros talvez olhem para esse mandamento pensando que pelo menos esse não estão transgredindo. Só que para Deus o adultério é o sexo fora do casamento. Deus estabeleceu o sexo como fonte de prazer, como fonte de procriação, né? Que ele mandou que Adão e Eva povoassem a terra, mas isso dentro do casamento, seja qual for a situação. Pode ser duas pessoas já de idade bem avançada, se não forem casados legalmente e estiverem se relacionando sexualmente, estão em adultério. O sexo entre os solteiros, Deus chama de fornicação. E ele diz que os fornicários não estarão no céu. Obviamente, se não se arrependerem. Não furtarás. Né? Veja, os mandamentos de Deus, eles são bem resumidos, mas o alcance deles é muito abrangente. Muito abrangente. Dentro do não furtarás, Deus está dizendo, não cole na escola, não vá defraudar ninguém, não vá tirar proveito de situação, não vá passar a perna em ninguém. Né? Qualquer situação ou qualquer
até mesmo a questão, até mesmo o adultério é uma questão, é uma transgressão do 8º mandamento também. Porque quando duas pessoas se casam, uma passa a pertencer à outra. E quando adultera, está furtando do outro aquilo que é dele. Então são extremamente amplos. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre eles. Mas nós vamos avançando e caso você tenha dúvidas, entre em contato conosco e a gente pode conversar pessoalmente, inclusive, se você preferir assim, e esclarecer mais de perto. 9º mandamento, não dirás falso testemunho. O que é o falso testemunho? A mentira, a fofoca. Não fale da vida do outro, mesmo que seja verdade. Não comente, não leve em frente. Pessoas às vezes desabafam com você, contam suas tristezas, seus problemas. Não comente, mesmo que seja verdade. Deus diz, lembra do que está escrito em Tiago 2,12? Assim falai e assim procedei, como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. E o 10º mandamento, não cobiçarás, não tenha inveja. Né? Ele diz lá, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Não tenha inveja. Se o outro tem, ou ele trabalhou para isso, ou ele recebeu herança, mas isso não é problema seu. Conquiste você o seu espaço. Né? Inclusive naquele mandamento que diz, não furtarás, lá está também a questão do trabalho, que deve ser muito bem desempenhado. Né? Você não pode roubar horas de trabalho, fazer de qualquer jeito. Se o outro tem, é porque ele está cumprindo aquilo que Deus diz na Bíblia, que nós devemos ganhar o nosso sustento com o suor do nosso rosto. Esses são basicamente os 10 mandamentos da lei de Deus. E a obediência a esses mandamentos é a característica do povo de Deus. É através da obediência que Deus identifica o seu povo. Lá em Apocalipse 12:17 está escrito assim, aqui vai falar de uma mulher. O Apocalipse fala de 2 mulheres. Uma é a igreja de Deus, a mulher do capítulo 12. E lá no capítulo 17, Deus fala de uma mulher prostituta. E Deus diz que essa mulher prostituta teve prostitutas filhas. Aí Deus está falando das outras igrejas. Então, no Apocalipse, Deus fala somente, ou na Bíblia, Deus fala de 2 igrejas. A igreja dele e as outras que adulteraram contra ele porque não seguem os ensinamentos dele. E aqui ele está falando da mulher vestida de sol, ou seja, da sua igreja. Ele está dizendo que o dragão, que é Satanás, está no Apocalipse 12:9, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, Satanás está irado contra a igreja de Deus e está fazendo guerra ao resto da sua semente, aos seguidores dessa igreja. Então veja que Deus está falando que a igreja dele não é a mais numerosa. É um resto, é um remanescente que se manteve fiel a ele. Como é que ele sabe disso? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e não mandamentos de homens e têm o testemunho de Jesus. E veja o que Romanos 9:27 nos diz, reforçando, reafirmando, quem nos salva é Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas olha o que Romanos 9:27 diz. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Você consegue entender a importância do tema que nós estamos estudando hoje? Veja, Deus tem filhos sinceros em
todas as denominações religiosas. Todas. Todas sem exceção. Que nós não vamos citar nomes de igrejas, porque não convém. Não é o nome da igreja que nos salva, né? É o meu relacionamento com Cristo e a minha consequente obediência. A consequência do relacionamento é o amor por Ele. E por amor a Ele, eu obedeço, eu faço a vontade dEle. Ele está dizendo que Ele tem filhos sinceros em todas as denominações. Mas o remanescente é que será salvo. Ainda que os filhos de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quem é? Quem são os filhos de Israel? Os filhos de Israel são todos aqueles que reconhecem e aceitam a Deus como Pai. Só que nós já lemos lá em Mateus 7:21, ele dizendo que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E aqui ele diz a mesma coisa, só que com outras palavras. Ele está dizendo o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente? Voltando no texto anterior, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses estarão entre os salvos. E tem mais. Olha o que Deus nos diz aqui. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja, nós não somos salvos por guardar a lei, nem pela obediência. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Mas a Bíblia está nos dizendo em Hebreus 5:9 que Deus é salvador daqueles que lhe obedecem. Apocalipse 14:12, aqui Deus identifica o povo dele. Aqui ele diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Aqueles lá do Apocalipse 12:17, o remanescente fiel. O que o remanescente faz? A mesma coisa que os santos que perseveram no caminho de Deus fazem. O que eles fazem? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja, a fé em Jesus não me libera da obediência. Deus está dizendo, está identificando o povo dele em Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está o meu povo fiel. Meu povo fiel de todas as eras. Como é que o povo fiel de Deus de todas as eras viveu sobre a face da terra? Guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus, confiando em Jesus. E lá ele faz, lá em João 14:15, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, mais uma vez, eu quero citar alguns nomes de queridos nossos que nos assistem a cada sexta-feira. Eu não conheço você, eu não sei qual é a sua fé, eu não sei ainda no que você crê, mas você nos assiste, então por isso eu gostaria de citar seu nome. O Rodrigo Camargo, o Maxwell Antunes, a Norma Ouro. Então, Daniele Ramos, você ama a Deus? Você ama a Deus, Mário Mendonça? A Késia Petri, o Mauro França, a Marlene Lustosa, que nós já citamos, o Denison de Manaus, nos assiste de longe, o Julian César Torres, que entrou na internet na sexta-feira passada, o João Gomes de Carvalho, o Marcos Martins. Vocês amam a Deus? Jesus está dizendo, Marlene Lustosa, você me ama? Então, Marlene, a prova de amor que eu peço para você é a seguinte, guarda os meus mandamentos. A prova de amor que Deus pede de cada um de nós é a obediência, é vivermos nesse mundo de acordo com a sua vontade. É vivermos nesse mundo guardando os seus mandamentos.
E ele diz lá em João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Veja, isso é muito fácil de nós entendermos. Nos relacionamentos humanos, fica fácil compreender aquilo que Deus quer de nós. Porque quando nós amamos alguém, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa motivação? Qual é o objetivo que a gente tem naquele relacionamento? Fazer o outro feliz. E para isso, você passa até por uma mudança de vida. Você passa a ter, os teus valores mudam, os teus princípios também, porque você vai viver de uma forma que agrade, que deixe feliz, que faça feliz a pessoa que você ama. Você faz a vontade do outro sem sentir, por amor a ele. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. E a última passagem que nós vamos ler, olhe só. Eclesiastes 12:13. Veja, essa é uma das poucas passagens que nós citamos aqui do Velho Testamento, falando de lei de Deus. A maioria das passagens que nós citamos no estudo de hoje, todas elas, quase todas, do Novo Testamento. Então, Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Não é opção, não é uma escolha, eu faço ou não faço a vontade de Deus. É dever. Eu tenho a obrigação de obedecer esse Deus. Lá em Mateus 19:17, para encerrar, é aquela passagem em que o jovem rico pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para entrar, para ter vida eterna, para ter salvação. E Jesus responde para ele. São palavras de Jesus, é Novo Testamento. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então veja, meu amigo querido, minha amiga querida que nos assiste através da internet. Quem é Deus na tua vida? Você ama suficientemente esse Deus para lhe obedecer? Porque Ele te ama a ponto de morrer por você. Ele deu a vida por você. E a única coisa que Ele requer é uma vida em harmonia com a vontade dEle, para que aqui nesse mundo ainda você possa ser mais feliz. Todo não de Deus, toda vez que Deus diz não para nós, é interessante notar que a maioria dos mandamentos começa com um não. Toda vez que Deus diz não para nós, é porque Ele está cuidando de nós. Ele está nos preservando. Ele está evitando que um mal maior nos aconteça. Quando Deus diz não adulterarás, porque Deus sabe a tristeza que o adultério traz para uma família. Quantas crianças choram, e são as piores, são as que mais são atingidas numa tragédia como essa de um adultério, né? Quanta criança com pai e mãe separado em função de adultério. Deus sabia a tristeza, a dor no coração de uma mulher que é traída, a dor no coração de um homem que é traído. Por isso Deus diz, não faça. Todo não de Deus é para nos cuidar, é para nos preservar. Agora, a escolha é sua, a decisão é sua. Eu deixo com você essa afirmação de Jesus. Aqui ele fazendo uma pergunta, né, para o jovem rico, ele diz, você quer ter vida eterna? Você quer ter salvação? Todos esses queridos que tiveram o nome citado aqui, todos os outros que estão nos assistindo agora, cada um de nós que está aqui nesse estúdio,
Nós queremos ter vida eterna, queremos ter salvação? Então vamos viver por amor a Jesus, segundo os padrões, os parâmetros que Ele estabelece para nós, observando, guardando os seus mandamentos, porque nós já fomos salvos por Ele. A guarda, a obediência não é a causa da salvação, é consequência. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a entendermos essa questão e, por amor a Jesus, darmos prova do nosso amor a Ele, colocando em prática na nossa vida os seus ensinamentos. E de uma forma muito específica, os seus mandamentos. Porque diz a Bíblia, eles não são penosos, eles são parâmetro, eles trazem para nós, através dos mandamentos, nós temos os padrões do reino do céu. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque há tantos séculos atrás, Senhor, ao escrever a Tua palavra, Tu estabelecestes também, de uma forma muito resumida, muito condensada, para facilitar o nosso entendimento, Tu estabelecestes princípios morais para nos orientar aqui nessa vida, Senhor, para nos mostrar que Tu és o nosso Deus, para nos mostrar como podemos nos relacionar contigo, como devemos Te adorar, como devemos nos relacionar com o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda, Pai Santo. Nos dá amor por Ti e amor por cada um que está à nossa volta, Senhor. Nos ajuda, Pai Santo, nos dando amor também pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pelos Teus mandamentos, que possamos vivê-los, Senhor, por amor a Ti, de uma forma natural, como consequência do amor que temos por Ti. Estende a Tua mão poderosa sobre nós, Senhor, que cada um de nós que está agora diante do Teu trono de graça através dessa oração, possa sentir o Teu toque de amor e de poder. Que cada querido Teu, Senhor, que nos assiste através da internet, possa nesse momento sentir o Teu toque de poder e de capacitação, Senhor, para viver ainda aqui nesse mundo, pelos padrões lá do céu, para que quando o Teu Filho Jesus voltar, nós possamos, Senhor, ter desenvolvido já aqui nesse mundo, através da atuação do Teu Santo Espírito, afinidade contigo, Senhor, para que possamos ir com Ele e assim estar contigo, com o Teu Filho Jesus, com o Espírito Santo, pela eternidade sem fim. Enquanto isso não acontece, permanece em nós, nos ensinando, Senhor, nos advertindo, nos dando, nos consolando, confortando e nos enchendo de esperança, de que pelo Teu poder nós estaremos entre os vitoriosos, Senhor, entre aqueles que o Teu Filho virá buscar. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Esperamos você na próxima sexta-feira. Se existe um estudo que você não pode perder, é o da próxima sexta-feira, dia 25. Tá bom? Até lá às 20 horas. Nós aguardamos você. Nós aqui desse estúdio e especialmente Jesus. Até lá. Fique com Deus, uma boa noite e uma boa semana. Que Deus te abençoe.